Existe um erro silencioso acontecendo todos os dias dentro dos consultórios. O médico faz a orientação correta, o paciente entende, o paciente concorda, o paciente promete que vai fazer. Mas na consulta seguinte, nada mudou. O exame continua igual, o peso do paciente continua igual, o comportamento dele continua igual. E a pergunta que quase nenhum médico faz é: por quê? O problema não é falta de conhecimento médico, e muitas das vezes nem falta de motivação do próprio paciente. O problema ele é estrutural. A medicina ensina a diagnosticar, ensina a medicar, mas quase não ensina a estruturar comportamento terapêutico. Mas quando o tratamento depende de comportamento, orientação não é suficiente. Porque médicos que apenas orientam o exercício tratam intenção. Médicos que trabalham com protocolo tratam comportamento. E intenção não muda o resultado clínico, comportamento muda. Hoje eu vou te mostrar a diferença entre orientar e prescrever exercício com um protocolo clínico real. Você vai entender o que transforma exercício em tratamento, como aumentar a adesão do seu paciente e como isso se estrutura dentro da sua especialidade, independente se você for cardiologista, endocrinologista, ortopedista ou clínico. Porque quando o exercício entra como protocolo, ele deixa de ser recomendação, ele vira parte do tratamento. E todo protocolo de exercício sério começa com a mesma pergunta: qual é o ponto de partida desse paciente? Porque sem baseline não existe prescrição, só existe sugestão. E é exatamente aqui que começa a diferença entre orientar e realmente prescrever exercício. Um protocolo clínico de exercício tem 4 componentes que uma orientação não tem. O primeiro componente é um baseline definido. Você sabe de onde está saindo o paciente. Para o cardiologista, capacidade funcional, frequência cardíaca de repouso, teste de esforço. Para o endocrinologista, glicemia de jejum, hemoglobina glicada, composição corporal. Para o ortopedista, amplitude de movimento, força muscular e funcionalidade de segmento. O ponto de partida é definido clinicamente e não simplesmente assumido. O segundo componente é o da progressão com critério. Intensidade e volume só evoluem com base em parâmetros definidos pelo médico e não no feeling do personal ou na disposição do paciente. O terceiro componente é estabelecer marcos de verificação. São pontos onde você avalia se a resposta é adequada e decide se o protocolo continua, ajusta ou muda de fase. O quarto componente é a documentação de resultado, onde você mostra clinicamente o que mudou desde o início, em dados que o paciente consegue entender e você pode usar para demonstrar valor. Existe uma razão neurocientífica para médicos que trabalham com protocolo terem resultados mais consistentes. E isso envolve uma área específica do cérebro chamada córtex pré-frontal. Essa é a região responsável pelas chamadas funções executivas: planejamento, tomar decisão, organização de processo e monitoramento de resultado. Na prática, quando o médico apenas orienta exercício, ele está operando no nível do hábito cultural da medicina. Mas quando ele define baseline, define progresso e documenta resultado, ele agora está operando no nível executivo da prática clínica. Ou seja, ele sai do comportamento intuitivo e passa a trabalhar com raciocínio estruturado. E isso tem uma consequência importante. Protocolos clínicos são, na prática, aplicações de funções executivas do cérebro na medicina. Eles transformam uma recomendação em um sistema de decisão. E é exatamente isso que diferencia profissionais que geram adesão real dos que fazem apenas recomendações corretas, mas o paciente não sustenta. Porque comportamento não muda com orientação, comportamento muda com estrutura. E protocolo de treino é estrutura clínica aplicada ao comportamento do paciente. Quando o paciente está em um protocolo estruturado, ele não está mais fazendo atividade física. Ele está dentro de um processo clínico organizado. E isso muda completamente a dinâmica do tratamento. Existe uma explicação comportamental para isso. O cérebro humano responde muito melhor a sistemas estruturados do que a recomendações abertas. Porque estrutura reduz incerteza. E quando a incerteza diminui, a adesão aumenta. A responsabilidade muda de lugar, pois o paciente não está mais tentando ter força de vontade. Agora ele está seguindo um sistema com etapas claras. Se ele abandona o processo, não é mais falha do tratamento,
é uma decisão de sair do protocolo. Isso muda completamente a percepção de compromisso. A consulta de retorno passa a ter inteligência clínica real. Você não pergunta mais, conseguiu treinar? Você avalia dados, você compara baseline, você interpreta a resposta fisiológica, você toma decisão clínica. Isso transforma a consulta em medicina baseada em acompanhamento e não em tentativa. O resultado passa a ser comunicável. Quando existe protocolo, existe história clínica mensurável. O paciente consegue explicar claramente o que ele está fazendo. Ele não diz, o médico mandou treinar. Ele diz, estou em um protocolo de reabilitação com acompanhamento mensal e minha capacidade funcional melhorou. Isso gera algo extremamente valioso, uma indicação qualificada. Porque pacientes não indicam recomendações, pacientes indicam experiências estruturadas. E um protocolo qualificado transforma a orientação em experiência clínica. Existe um detalhe que quase ninguém percebe sobre precisão de exercício na medicina. A maioria dos médicos acredita que o problema de adesão é a motivação. Mas cientificamente esse não é o principal fator. O maior preditor de adesão não é a motivação, é a estrutura de decisão. Quando o paciente sabe exatamente o que fazer, quando evoluir, como medir progresso, o cérebro dele gasta menos energia decidindo. E quando a decisão se torna mais fácil, a consistência aumenta. Por isso, protocolo não é apenas organização clínica. Protocolo é uma ferramenta de engenharia comportamental. E médicos que entendem isso deixam de apenas tratar doença, eles passam a estruturar comportamento terapêutico. E esse é um dos maiores diferenciais da medicina de performance hoje. Agora, vamos mostrar brevemente como o protocolo se traduz em contextos clínicos diferentes. Na cardiologia, com baseline de capacidade funcional, mais protocolo de reabilitação cardiovascular, com progressão de intensidade por zona de frequência cardíaca, mais documentação mensal. Na endocrinologia, um baseline glicêmico e de composição corporal, mais protocolo de exercício resistido mais aeróbico, com impacto específico na sensibilidade à insulina, mais monitoramento da hemoglobina glicada e glicemia pós-prandial. Na ortopedia e fisiatria, um baseline funcional, mais protocolo de fortalecimento progressivo com critérios técnicos de execução, mais marcos de retorno funcional documentados. No clínico geral e medicina preventiva, um baseline de risco cardiovascular global, mais protocolo de estilo de vida com exercício como componente central, mais documentação de desfechos clínicos relevantes. O formato muda, a lógica é a mesma: baseline, progressão com critérios, marcos de verificação e documentação de resultado. Para começar hoje um protocolo estruturado dentro do seu consultório, é preciso 3 elementos básicos. Um indicador de baseline, aquilo que você vai medir antes de começar, simples, mas consistente entre pacientes da mesma condição clínica. Uma lógica de progressão com critérios que definem quando e como o paciente evolui, definidos por você e não transferidos para o personal ou para o paciente. Um parâmetro de resultado, que você vai medir e mostrar ao seu paciente na consulta de retorno para evidenciar o que mudou. Com esses 3, aí sim você está prescrevendo e não apenas orientando. O IB Legacy é o programa onde médicos de diferentes especialidades aprendem a estruturar exatamente isso na prática. Protocolo clínico, documentação de resultado e posicionamento. Guarde isso. Médicos que apenas orientam exercício tratam intenção. Médicos que trabalham com protocolos tratam comportamento. O formulário de qualificação está aqui no link da descrição. Até o próximo vídeo.